Olá! É uma grande satisfação estar aqui com vocês na semana ESG da Padrão Serviços. Hoje vamos dar início a uma jornada em que vamos falar de dois temas que estão moldando o presente e o futuro das empresas em todo o mundo: o ESG, que trata do meio ambiente, do social e da governança, e a inteligência artificial, que já está transformando a forma como trabalhamos e nos relacionamos. O objetivo desta apresentação é mostrar como esses dois universos, muitas vezes vistos separadamente, podem se integrar de forma prática dentro do nosso dia a dia aqui na Padrão. Quero convidar cada um de vocês a olhar para essa conversa não apenas como uma palestra, mas como um momento de inspiração e reflexão sobre o papel que todos nós podemos desempenhar na construção de um futuro sustentável e inteligente. Deixem-me começar me apresentando. Sou Oscar Asakura, especialista em inteligência artificial e também em projetos ESG. Ao longo da minha trajetória, tive a oportunidade de unir duas áreas que, à primeira vista, parecem distantes, mas que, na prática, têm uma força transformadora quando caminham juntas: a inovação tecnológica e a sustentabilidade. O meu objetivo aqui hoje não é trazer conceitos distantes ou complicados. Pelo contrário, quero mostrar como essas ideias já podem estar presentes no dia a dia de cada um de nós, aqui dentro da Padrão Serviços. Como podemos, através da tecnologia, potencializar nossas ações de ESG, tornando-as mais visíveis, mais eficientes e, acima de tudo, com impacto real. A Semana ESG é um momento muito importante para refletirmos sobre isso. Não estamos falando apenas de atender a uma exigência de mercado ou de clientes. Estamos falando de um novo jeito de pensar. Cada pequena atitude, desde apagar uma luz que não está sendo usada, até o cuidado com o uniforme que vestimos, ou a forma como cumprimos as normas de segurança, pode ser potencializada quando combinada com inovação. E quando falamos de tecnologia, especialmente de inteligência artificial, não estamos falando de algo distante, daqueles filmes de ficção científica. Estamos falando de ferramentas que já estão conosco no dia a dia. Pensem nos aplicativos que usamos para pedir um transporte, para organizar entregas, ou até na forma como monitoramos nossas atividades com o celular. Se já usamos isso em casa, por que não imaginar que a mesma tecnologia possa nos ajudar a planejar melhor as escalas de trabalho, reduzir desperdícios e cuidar das pessoas e do meio ambiente? A diferença está em como escolhemos usar essas ferramentas. Ao integrarmos tecnologias práticas de ESG, conseguimos transformar dados em decisões, ações em resultados e, principalmente, resultados em impacto positivo para todos. E aqui quero pedir uma reflexão a cada um de vocês. O que seria possível se cada colaborador tivesse em suas mãos dados que o ajudassem a trabalhar melhor, a economizar recursos e, ao mesmo tempo, a mostrar ao cliente que a Padrão faz diferente? Não é algo distante. É uma construção possível, que começa com pequenas escolhas e que ganha força quando todos participam. Por isso, o convite que faço é para que cada um de vocês olhe para esta palestra não apenas como ouvintes, mas como protagonistas dessa transformação. Afinal, ESG e inteligência artificial não funcionam sozinhos. Eles precisam de pessoas que façam sentido de tudo isso, que tragam propósito e que coloquem em prática no dia a dia. A mensagem que eu quero deixar neste início é simples e poderosa: tecnologia e sustentabilidade não competem, elas se complementam. Juntas, elas nos ajudam a cuidar melhor do meio ambiente, das pessoas e da governança. E, ao mesmo tempo, fortalecem a empresa, geram novas oportunidades e abrem caminhos que, até pouco tempo atrás, pareciam impossíveis. É com essa visão que vamos caminhar ao longo da nossa apresentação, entender o que significa ESG no setor de serviços, como a inteligência artificial pode acelerar esse processo e, principalmente, como cada um de vocês pode ser parte ativa dessa transformação que começa aqui, hoje.
Deixem-me começar me apresentando. Sou Oscar Asakura, especialista em inteligência artificial e também em projetos ESG. Ao longo da minha trajetória, tive a oportunidade de unir duas áreas que, à primeira vista, parecem distantes, mas que, na prática, têm uma força transformadora quando caminham juntas: a inovação tecnológica e a sustentabilidade. O meu objetivo aqui hoje não é trazer conceitos distantes ou complicados. Pelo contrário, quero mostrar como essas ideias já podem estar presentes no dia a dia de cada um de nós, aqui dentro da Padrão Serviços. Como podemos, através da tecnologia, potencializar nossas ações de ESG, tornando-as mais visíveis, mais eficientes e, acima de tudo, com impacto real. A Semana ESG é um momento muito importante para refletirmos sobre isso. Não estamos falando apenas de atender a uma exigência de mercado ou de clientes. Estamos falando de um novo jeito de pensar. Cada pequena atitude, desde apagar uma luz que não está sendo usada, até o cuidado com o uniforme que vestimos, ou a forma como cumprimos as normas de segurança, pode ser potencializada quando combinada com inovação. E quando falamos de tecnologia, especialmente de inteligência artificial, não estamos falando de algo distante, daqueles filmes de ficção científica. Estamos falando de ferramentas que já estão conosco no dia a dia. Pense nos aplicativos que usamos para pedir um transporte, para organizar entregas, ou até na forma como monitoramos nossas atividades com o celular. Se já usamos isso em casa, por que não imaginar que a mesma tecnologia possa nos ajudar a planejar melhor as escalas de trabalho, reduzir desperdícios e cuidar das pessoas e do meio ambiente? A diferença está em como escolhemos usar essas ferramentas. Ao integrarmos tecnologias práticas de ESG, conseguimos transformar dados em decisões, ações em resultados e, principalmente, resultados em impacto positivo para todos. E aqui quero pedir uma reflexão a cada um de vocês. O que seria possível se cada colaborador tivesse em suas mãos dados que o ajudassem a trabalhar melhor, a economizar recursos e, ao mesmo tempo, a mostrar ao cliente que a Padrão faz diferente? Não é algo distante. É uma construção possível, que começa com pequenas escolhas e que ganha força quando todos participam. Por isso, o convite que faço é para que cada um de vocês olhe para esta palestra não apenas como ouvintes, mas como protagonistas dessa transformação. Afinal, ESG e inteligência artificial não funcionam sozinhos. Eles precisam de pessoas que façam sentido de tudo isso, que tragam propósito e que coloquem em prática no dia a dia. A mensagem que eu quero deixar neste início é simples e poderosa. Tecnologia e sustentabilidade não competem, elas se complementam. Juntas, elas nos ajudam a cuidar melhor do meio ambiente, das pessoas e da governança. E, ao mesmo tempo, fortalecem a empresa, geram novas oportunidades e abrem caminhos que, até pouco tempo atrás, pareciam impossíveis. É com essa visão que vamos caminhar ao longo da nossa apresentação, entender o que significa ESG no setor de serviços, como a inteligência artificial pode acelerar esse processo e, principalmente, como cada um de vocês pode ser parte ativa dessa transformação que começa aqui, hoje. Agora vamos mergulhar no coração do ESG e entender como cada uma das suas dimensões se aplica diretamente ao setor de serviços, que é a base do trabalho da Padrão. Comecemos pelo I, de ambiental. Aqui falamos de tudo que está relacionado ao uso consciente dos recursos naturais. Em uma empresa de serviços, isso pode parecer distante, mas não é. Cada litro de água economizado, cada lâmpada desligada quando não está em uso, cada produto de limpeza escolhido com critério, tudo isso gera impacto. Imaginem, por exemplo, uma equipe que consegue organizar melhor o uso de água em um condomínio ou em uma indústria, reduzindo o desperdício. Isso não só ajuda o planeta, mas mostra para o cliente que a Padrão tem compromisso com práticas responsáveis. E não se trata apenas de responsabilidade ambiental. Quando reduzimos consumo de energia, por exemplo,
também reduzimos custos. Quando usamos produtos biodegradáveis, evitamos multas e reforçamos a imagem da empresa. Ou seja, a responsabilidade ambiental se transforma em vantagem competitiva. Imaginem um cliente percebendo que a equipe da Padrão não apenas cumpre o contrato, mas também ajuda a empresa dele a ser mais sustentável. Isso muda completamente a relação de valor e aumenta a fidelidade do cliente. O segundo pilar é o S, de social. Esse talvez seja o mais próximo da realidade da Padrão, porque envolve as pessoas, e o capital humano é a maior riqueza de uma empresa de serviços. Valorizar colaboradores não é apenas oferecer salário justo, mas investir em capacitação, em saúde, em segurança, em diversidade e inclusão. É criar um ambiente onde cada pessoa se sinta parte da empresa e tenha orgulho de vestir o uniforme. E aqui cabe uma reflexão: como vocês se sentem quando sabem que a empresa se preocupa com o bem-estar de todos, quando oferece treinamentos que ajudam no crescimento profissional, quando reconhece o esforço de cada um? A motivação cresce, não é? Esse orgulho se transforma em energia positiva que aparece no atendimento ao cliente, no cuidado com os detalhes, na dedicação no trabalho. E isso os clientes percebem. Uma equipe bem treinada, motivada e engajada gera valor direto para o serviço prestado. Não é apenas questão de responsabilidade social, é uma questão de qualidade, de diferencial competitivo e de orgulho profissional. Por fim, temos o G, de governança. A governança fala de transparência, de ética, de conformidade com as leis e regulamentos. Para Padrão, isso significa estar sempre em dia com a legislação trabalhista, cumprir normas de segurança, ter processos claros e garantir que os contratos sejam executados com seriedade e transparência. Boa governança não é apenas um manual burocrático, é uma forma de construir confiança. E confiança, todos nós sabemos, é a base de qualquer relação duradoura. Clientes que percebem seriedade e clareza nos processos confiam mais, renovam contratos e indicam a empresa para outros. Isso fortalece a empresa no longo prazo e cria estabilidade para todos nós. Imaginem a tranquilidade de um cliente que sabe que pode contar com a Padrão não só pela qualidade dos serviços, mas pela ética e responsabilidade que conduzem cada ação. Se olharmos para esses três pilares, ambiental, social e governança, juntos, percebemos que o ESG não é algo distante, reservado para grandes multinacionais. Ele está presente no dia a dia da Padrão, em cada decisão, em cada processo, em cada serviço prestado. Desde a escolha de um simples produto de limpeza, até a forma como tratamos nossos colegas, como comunicamos resultados e como nos relacionamos com clientes. E quero reforçar algo fundamental: ESG não é custo, é investimento. Cada ação bem feita gera retorno. Retorno financeiro, retorno de reputação, retorno em confiança dos clientes, principalmente, retorno em orgulho para todos que trabalham aqui. Pensem na satisfação de explicar para um cliente: nós economizamos água no seu prédio este mês, nós garantimos mais segurança para os colaboradores, nós cumprimos todas as normas sem falhas. Isso gera confiança, abre portas e cria oportunidades que talvez ainda nem imaginamos. Portanto, ao falarmos de ESG no setor de serviços, falamos de uma oportunidade única: transformar aquilo que já fazemos, limpeza, segurança, facilities, em práticas que não apenas entregam resultados imediatos, mas que também cuidam do planeta, das pessoas e da própria sustentabilidade do negócio. E mais do que isso, falamos de um futuro em que cada colaborador pode se orgulhar de dizer que faz parte de uma empresa que trabalha com propósito, responsabilidade e inovação. E esse futuro não depende apenas da liderança ou da diretoria, mas da participação ativa de todos vocês, porque cada gesto conta e cada atitude pode fazer a diferença. Depois de entendermos os pilares do ESG,
Vamos agora olhar para exemplos práticos que podem ser aplicados, e em alguns casos já estão sendo aplicados, no dia a dia da Padrão Serviços. O primeiro exemplo é o uso de produtos biodegradáveis. Parece um detalhe, mas não é. Produtos de limpeza que se decompõem rapidamente, não agridem o meio ambiente, reduzem a poluição e mostram para clientes e colaboradores que a empresa está comprometida com práticas responsáveis. Imaginem a diferença de chegar em um cliente e poder dizer: aqui nós utilizamos insumos que respeitam o meio ambiente. Essa simples informação gera confiança, transmite seriedade e reforça a marca Padrão como inovadora e consciente. Outro ponto essencial é a logística eficiente. Em uma empresa que depende de equipes em campo, cada deslocamento conta. Planejar melhor as rotas, organizar escalas de forma inteligente e até utilizar tecnologias para prever demandas evita desperdício de tempo, reduz custos com transporte, principalmente, diminui a emissão de CO. Aqui, vemos como uma decisão operacional, algo do dia a dia da gestão, pode se transformar em ação ambiental. Um trajeto bem planejado não é apenas economia de combustível, é também uma contribuição direta para reduzir a pegada de carbono da empresa e de seus clientes. No aspecto social, temos o compromisso com compliance trabalhista. Esse é um ponto sensível e estratégico. Cumprir rigorosamente as leis trabalhistas, oferecer condições seguras de trabalho e valorizar a saúde e o bem-estar dos colaboradores gera confiança e cria um ambiente ético e saudável. Isso fortalece o engajamento da equipe e a reputação da empresa diante dos clientes. Não é apenas uma obrigação legal, é também um diferencial que mostra respeito e responsabilidade. Além disso, há práticas que podem ser reforçadas, como programas de inclusão e capacitação. Dar oportunidade para pessoas de diferentes origens, apoiar a diversidade e investir em treinamentos mostra que a Padrão não é apenas uma prestadora de serviços, mas uma empresa que transforma vidas, que abre portas para quem muitas vezes não teria oportunidade em outro lugar. Esses exemplos provam que a ESG não é apenas um discurso bonito em relatórios. São ações concretas, que podem ser vistas e sentidas no dia a dia. O cliente percebe quando a empresa vai além do básico, quando mostra que se preocupa de verdade com o impacto social e ambiental. O colaborador também percebe, e isso aumenta o sentimento de pertencimento e de orgulho. Quando a Padrão Serviços adota essas práticas, não só contribui para o meio ambiente e para a sociedade, mas também aumenta sua competitividade no mercado, conquista a confiança dos clientes e se fortalece como uma marca que faz a diferença. E aqui está a mensagem central deste slide: cada ação conta. Não importa se é a escolha de um produto de limpeza, a forma como organizamos as rotas, ou a garantia de segurança no trabalho. Cada pequena decisão faz parte de uma estratégia maior, que posiciona a Padrão Serviços como referência em ESG e como exemplo de que é possível, no setor de serviços, unir eficiência, sustentabilidade e responsabilidade social. A inteligência artificial tem um papel crucial nos três pilares do ESG. No aspecto ambiental, ela permite monitorar em tempo real o consumo de energia, água e outros recursos. Isso significa que, em vez de descobrir o desperdício no fim do mês, a empresa consegue acompanhar diariamente e agir imediatamente. Imagine, por exemplo, identificar que determinado prédio ou setor está consumindo muito mais energia do que o previsto. A inteligência artificial pode apontar o problema e até sugerir soluções, ajudando a reduzir custos e emissões de carbono. Agora pensem no impacto disso em larga escala. Se cada prédio, cada unidade de cliente atendida pela Padrão tivesse esse tipo de monitoramento, a redução seria significativa não apenas para o cliente, mas também para a cidade e até para o planeta. Um simples sensor de energia conectado a um sistema de inteligência artificial pode evitar desperdícios que, no fim de um ano, representam milhares de reais em economia e toneladas de CO a menos na atmosfera. No aspecto social,
A inteligência artificial abre portas para transformar a capacitação e o desenvolvimento dos colaboradores. Com ferramentas de personalização, é possível criar treinamentos sob medida para cada perfil de funcionário. Isso significa que um colaborador recém-chegado pode receber conteúdos básicos, enquanto alguém com mais experiência pode acessar módulos avançados. Essa adaptação torna o aprendizado mais eficiente, motiva as equipes e acelera o desenvolvimento profissional. E aqui quero convidar vocês a imaginarem como seria cada colaborador ter um treinador digital que entende suas dificuldades, que acompanha seu progresso e que recomenda o próximo passo de aprendizado. A inteligência artificial pode ajudar não apenas na capacitação, mas também na avaliação do clima organizacional, analisando feedbacks, conversas e até indicadores de produtividade para identificar rapidamente pontos de atenção no bem-estar dos colaboradores. Isso permite que a empresa atue de forma preventiva, cuidando das pessoas antes que os problemas se tornem grandes. Afinal, uma equipe valorizada e ouvida trabalha melhor, entrega mais e leva orgulho no peito. Já no pilar da governança, a inteligência artificial atua como uma aliada poderosa da transparência e do compliance. Pensem em todos os contratos, relatórios e processos que a Padrão precisa gerenciar. Quantas horas de trabalho são gastas apenas para revisar documentos e cruzar informações? A inteligência artificial pode automatizar auditorias, analisar cláusulas de contratos e sinalizar riscos que passariam despercebidos por um olhar humano. Pode consolidar dados de diferentes áreas em dashboards de indicadores ESG, permitindo que gestores e clientes acompanhem a performance em tempo real. Isso reduz erros, evita fraudes e fortalece a confiança nos processos. E confiança, todos sabem, é um dos maiores patrimônios que uma empresa pode construir. Quando o cliente percebe que tem acesso claro a informações confiáveis, a relação deixa de ser apenas comercial e passa a ser de parceria. Um ponto importante que precisa ser reforçado é que a inteligência artificial não substitui pessoas. Pelo contrário, ela amplia a capacidade de decisão e liberta os colaboradores de tarefas repetitivas, como preencher planilhas, fazer contagens manuais ou registrar ocorrências, para que possam se concentrar em atividades de maior valor, cuidar dos clientes, inovar nos processos, buscar melhorias e, principalmente, usar o tempo para pensar em soluções criativas. A tecnologia entra como apoio, não como substituição. É como ter uma ferramenta que multiplica a força de cada um, dando mais eficiência sem tirar o protagonismo humano. No caso da Padrão Serviços, esse potencial é enorme. Imaginem como seria se cada cliente pudesse receber relatórios claros, mostrando não apenas que o serviço foi prestado, mas também o quanto aquela operação contribuiu para reduzir consumo de água, energia ou papel. Ou relatórios mostrando como os colaboradores estão sendo capacitados e como o ambiente de trabalho está mais saudável e seguro. Isso seria um diferencial competitivo enorme, mostrando que a Padrão não apenas entrega serviços, mas entrega valor sustentável, transparente e mensurável. Portanto, quando falamos em ESG e inteligência artificial, não estamos lidando com conceitos separados. Estamos falando de duas forças que, unidas, aceleram resultados. O ESG mostra o que precisa ser feito, o propósito, a direção. A inteligência artificial mostra como fazer isso de forma mais rápida, inteligente e eficiente. Juntas, elas tornam visíveis resultados que antes eram invisíveis e transformam boas intenções em práticas concretas que podem ser medidas, auditadas e reconhecidas pelos clientes. E aqui está a mensagem central deste slide: a inteligência artificial não é inimiga do ESG, ela é o motor que pode fazer com que cada meta de sustentabilidade, cada compromisso social e cada regra de governança se transforme em resultados concretos e mensuráveis. E mais do que isso, ela pode tornar esses resultados visíveis e claros para clientes, colaboradores e para a sociedade.
Esse é o caminho para transformar o que já fazemos bem em um grande diferencial de mercado. E é também o caminho para que cada colaborador da Padrão possa sentir orgulho de estar em uma empresa que une tecnologia e propósito para construir um futuro melhor. Agora que entendemos como a inteligência artificial pode acelerar os três pilares do ESG, vamos explorar aplicações bem práticas que podem transformar o dia a dia aqui na Padrão Serviços. O primeiro exemplo é a previsão de demanda de mão de obra. Hoje, organizar escalas e equipes depende de planejamento humano e de ajustes constantes. Quantas vezes já não acontece de termos equipes sobrecarregadas em alguns locais e, ao mesmo tempo, equipes subutilizadas em outros? Com a inteligência artificial, isso pode mudar completamente. A tecnologia é capaz de analisar dados históricos de cada cliente, identificar horários de pico, considerar sazonalidades como finais de ano ou grandes eventos, e até prever situações extraordinárias que aumentam a demanda. Assim, conseguimos prever com antecedência quando será necessário reforçar a equipe e quando é possível reduzir sem comprometer a qualidade do serviço. Isso significa eficiência operacional, economia de custos e menos estresse tanto para gestores quanto para colaboradores. Imaginem cada pessoa no lugar certo, na hora certa, sem sobrecarga e sem desperdício. Isso é cuidar da produtividade, mas também é cuidar do bem-estar humano. O segundo exemplo é o atendimento inteligente de ocorrências. Sabemos que em serviços de segurança e facilities, os chamados podem acontecer a qualquer momento e muitas vezes exigem respostas imediatas. Hoje, grande parte desse processo depende de registros manuais ou da experiência do gestor em priorizar situações. Com a ajuda da inteligência artificial, tudo isso pode ser automatizado. Os registros são classificados automaticamente por prioridade, tipo de ocorrência, local e até por histórico. Em segundos, a demanda já pode ser encaminhada para a pessoa ou equipe mais indicada para resolver o problema. Isso reduz drasticamente o tempo de resposta, aumenta a satisfação do cliente e fortalece a imagem de confiabilidade da Padrão. Além disso, relatórios detalhados podem ser gerados automaticamente, permitindo aprender com cada situação, identificar padrões e melhorar continuamente os processos. Pergunto a vocês: o que acham que um cliente valoriza mais? Apenas saber que sua solicitação foi atendida ou receber um relatório mostrando que foi atendida em tempo recorde, com eficiência e com impacto positivo nos indicadores do contrato? Essa é a diferença entre entregar serviço e entregar valor. O terceiro exemplo envolve o uso de sensores IoT, a Internet das Coisas, integrados à inteligência artificial. Imaginem um prédio monitorado não apenas pela presença humana, mas também por sensores inteligentes espalhados pelo ambiente. Esses sensores podem identificar quando uma área precisa de limpeza, quando um banheiro precisa de reposição de insumos, quando um equipamento de ar-condicionado está prestes a falhar ou até quando a temperatura ultrapassa limites de conforto. A inteligência artificial cruza esses dados em tempo real e aciona a equipe apenas quando necessário, evitando deslocamentos desnecessários, desperdício de tempo e uso inadequado de recursos. É como transformar cada ambiente em um espaço vivo, que se comunica com a equipe e ajuda todos a trabalharem de forma mais assertiva. Não se trata de substituir o olho humano, mas de criar uma parceria entre tecnologia e pessoas, onde cada colaborador tem informações melhores para tomar decisões mais rápidas e eficazes. Esses três exemplos, previsão de demanda, atendimento inteligente e IoT integrado, mostram que a inteligência artificial não é uma ideia distante ou futurista. Ela é uma ferramenta prática, que já existe, que já está disponível e que pode ser aplicada para melhorar a eficiência, reduzir custos e, principalmente, fortalecer a sustentabilidade das operações da Padrão. E não podemos esquecer um ponto fundamental: todas essas tecnologias não substituem o trabalho humano, mas tornam o trabalho mais estratégico.
Enquanto a inteligência artificial cuida das rotinas repetitivas, os colaboradores podem se dedicar ao que realmente importa: atender bem o cliente, garantir a qualidade do serviço, inovar em processos e agregar valor ao que entregam. É um convite para que cada profissional da Padrão não seja apenas executor de tarefas, mas se torne protagonista de uma transformação que une tecnologia e propósito. Podemos imaginar a Padrão como uma empresa que não apenas executa serviços, mas que entrega serviços inteligentes. Serviços que mostram para o cliente não só o que foi feito, mas também o impacto gerado, seja na redução de custos, na economia de energia, no aumento da agilidade das respostas ou até na melhoria da experiência das pessoas que utilizam os espaços. Esse é o grande diferencial competitivo. Qualquer empresa pode oferecer limpeza, segurança ou manutenção, mas poucas podem mostrar, com dados, números e evidências tecnológicas, que seus serviços também geram valor sustentável e mensurável. Portanto, o convite deste slide é enxergar a inteligência artificial não como uma tendência distante, mas como uma aliada real e presente que pode potencializar a experiência dos clientes, melhorar o ambiente de trabalho para os colaboradores e posicionar a Padrão Serviços como referência em inovação no setor. E quando a tecnologia é usada com propósito, cada cliente percebe a diferença, cada colaborador sente orgulho e cada contrato se transforma em uma oportunidade de mostrar que a Padrão não apenas acompanha o mercado, mas lidera um novo padrão de serviços inteligentes e sustentáveis. As tendências globais mostram que os clientes estão cada vez mais exigentes em relação a práticas ESG. Não basta declarar princípios, é preciso comprovar, de forma rastreável e contínua, que cada operação gera impacto ambiental menor, resultado social melhor e governança mais robusta. Essa realidade, antes restrita às multinacionais, já chegou a toda a cadeia de serviços, integra-se a editais, influencia renovações de contrato, pesa em auditorias e aparece como critério explícito em RFPS. Para Padrão, isso não é uma ameaça, é uma oportunidade concreta de diferenciação e de conquista de valor percebido superior. O momento é ideal para transformar cada contrato em um caso vivo de sustentabilidade e inovação, com dados que falem por si, relatórios de economia de água e energia por site, indicadores de capacitação e segurança do time alocado, métricas de diversidade e inclusão nos postos, e cálculos simples e transparentes de pegada de carbono evitada por otimizações operacionais. Imaginem o efeito de um cliente que, ao receber o relatório mensal, enxerga não só o SLA cumprido, mas também 12% de redução de consumo energético após ajustes orientados por dados, 100% de adesão a treinamentos críticos no prazo e 0 acidentes registráveis no período. Isso muda a conversa de preço para valor, fortalece a confiança e cria barreiras de saída a favor da Padrão. O futuro da Padrão Serviços depende da nossa capacidade de integrar tecnologia e propósito no centro dos processos, e aqui a inteligência artificial atua como catalisadora. Com a inteligência artificial, consolidamos dados de múltiplas fontes, ciclos digitais, sensores IoT, chamados, escalas, rotas, feedbacks do cliente, apontamentos de HSE, e transformamos em dashboards de decisão em tempo real. Consumo fora do padrão dispara alerta e ação corretiva, variações de presença indicam risco de subdimensionamento, palavras recorrentes em feedbacks revelam tendências de satisfação e pontos de dor, anomalias em registros de manutenção antecipam falhas. Essa automação reduz burocracia, melhora a qualidade da informação e da transparência para gestores e clientes, ao mesmo tempo em que libera as equipes de tarefas repetitivas para se concentrarem no que tem maior valor humano: relacionamento, qualidade e prevenção. Perguntem-se: que fornecedor você confiaria mais? O que entrega apenas a tarefa ou o que mostra, com evidências, como aquela tarefa evolui processos, reduz riscos e melhora a experiência das pessoas no ambiente atendido? É por isso que dados viram vantagem competitiva quando contam uma história clara. Para dentro de casa, essa jornada também reposiciona a cultura.
Quando o colaborador visualiza que seu checklist bem feito alimenta um indicador que vira reconhecimento no contrato, e que o seu curso concluído gera um aumento de competência mensurado, ele passa a enxergar propósito no gesto cotidiano. Isso aumenta engajamento, reduz rotatividade e melhora a qualidade do serviço. A inteligência artificial ajuda a personalizar trilhas de aprendizado. Quem precisa de reforço em NR35? Quem pode avançar para líder de equipe, cruza disponibilidade com demanda prevista para montar escalas mais humanas e eficientes, e oferece insights para a segurança comportamental, padrões de quase incidentes, horários críticos, áreas que pedem dupla checagem. Em governança, a inteligência artificial acelera a compliance, lê contratos para encontrar cláusulas sensíveis, confere vencimentos de ASIOs e certificações, reconcilia evidências de prestação com o que foi faturado, e cria trilhas de auditoria que reduzem surpresas e fortalecem a reputação. Agora, traduzindo isso em caminho prático, primeiro, definimos um conjunto curto de KPIs ESG por contrato, por exemplo, kWh M sobrescrito 2 limpo, litros de água por área, taxa de conclusão de treinamentos obrigatórios no prazo, incidentes por 1000 horas, presença na aderência à escala, NPS do cliente e NPS do time, todos com meta e baseline claros. Segundo, conectamos as fontes de dados já existentes, planilhas, aplicativos de apontamento, sensores disponíveis, registros de chamados, a um cockpit simples e visual, evitando projetos gigantes de que demoram a mostrar valor. Terceiro, rodamos pilotos de 90 dias em 2 ou 3 clientes âncora para validar ganhos, economia de 5 a 10% de insumos, redução de 15 a 20% no tempo de resposta, aumento de 10 pp em conclusão de treinamentos, documentamos aprendizados e replicamos. Quarto, co-criamos com o cliente um relatório ESG operacional do contrato, coassinando resultados e adicionando um par de metas trimestrais. Quinto, integramos essas evidências ao discurso comercial e a renovações, mostrando casos reais de melhoria contínua. Percebam o efeito de antes e depois. Antes, uma ocorrência é registrada e resolvida. Depois, a inteligência artificial classifica, prioriza, encaminha, mede o tempo de ciclo, aprende com o histórico e sugere uma ação preventiva, reduzindo reincidência. Antes, a escala é feita no olho, depois, é calibrada por previsão de demanda, diminuindo horas extras desnecessárias e ociosidade. Antes, a limpeza segue cronograma fixo, depois, passa a ser orientada por uso real, limpeza sob demanda, com sensores discretos, elevando a experiência e reduzindo o desperdício. Tudo isso conversa diretamente com a ESG. Menos deslocamentos significam menos emissões, menos retrabalho significa mais segurança e satisfação, mais evidência significa mais governança. E o mercado observa, ao competir em uma licitação, ganha peso demonstrar que a Padrão mede e entrega resultados ESG por contrato. Ao renovar, contar com dados de melhoria contínua facilita decisões do cliente. Ao precificar, eficiência real permite margens melhores sem perder competitividade. Para além dos números, há o intangível da marca. Ser percebida como referência em inovação sustentável atrai talentos, fecha parcerias e abre portas com clientes que valorizam fornecedores comprometidos. É isso que queremos dizer quando falamos em sair do papel de simples prestadora de serviços e assumir o papel de referência no setor. O futuro não vai esperar, e a janela de oportunidade está agora. As empresas que ficarem apenas no discurso tendem a perder relevância, as que unirem ESG e inteligência artificial na prática, com entregáveis simples e recorrentes, ganham tração e liderança. A pergunta que deixo é direta: queremos ser mais uma empresa disputando centavos por hora ou a parceira que prova, mês a mês, que o serviço entregue melhor o ambiente, protege pessoas e fortalece a operação do cliente? A resposta depende das escolhas que fazemos já nos próximos contratos. Começar pequeno, medir certo, comunicar bem e escalar rápido. Portanto,
que a Padrão se veja não apenas como participante desse movimento, mas como líder dele no Brasil. Temos base operacional, conhecimento de campo e proximidade com o cliente, falta transformar dados em narrativa de valor e narrativa em hábito. Quando tecnologia e propósito andam lado a lado, cada check-in vira evidência, cada rota otimizada vira emissões evitadas, cada curso concluído vira segurança ampliada, e cada relatório compartilhado vira confiança renovada. É assim que se constrói reputação sólida, confiável e admirada. É assim que se fideliza cliente, motiva equipe e diferencia a marca. E é assim que a Padrão, com ESG e inteligência artificial integrados ao seu modo de operar, lidera um novo padrão de serviços inteligentes, sustentáveis e humanos. É fundamental observar que sem tecnologia, iniciativas de ESG podem ser ineficazes. Imaginem uma empresa que anuncia com orgulho que vai reduzir o consumo de água, mas não mede nada, não tem sensores, não tem relatórios. Como ela vai provar que realmente reduziu? Como convencer seus clientes ou investidores? Sem tecnologia, o ESG corre o risco de ser apenas discurso, sem impacto real. Agora pensem no contrário. Uma empresa que investe pesado em inteligência artificial apenas para automatizar processos e cortar custos, mas sem olhar para os impactos sociais, ambientais ou de governança. Ela até pode ganhar eficiência no curto prazo, mas perde confiança, porque falta propósito, falta direção. É aqui que está a chave. ESG e inteligência artificial não são caminhos separados, são peças complementares. ESG traz o porquê, a razão, o propósito. A inteligência artificial traz o como, a capacidade de transformar intenção em resultado. No pilar ambiental, essa união é transformadora. Com inteligência artificial é possível monitorar em tempo real o consumo de energia e água, identificar padrões de desperdício, prever quando um equipamento vai falhar e agir antes que o problema aconteça. Imaginem o impacto de mostrar a um cliente que, graças a esse monitoramento, foi possível economizar 10.000 litros de água em um mês ou reduzir as emissões de carbono equivalentes a plantar 50 árvores. Isso é mais do que um número, é uma prova concreta de compromisso. No pilar social, a inteligência artificial ajuda a cuidar das pessoas. Ela permite personalizar treinamentos, adaptar conteúdos para cada perfil de colaborador, identificar sinais de desmotivação ou fadiga, e até prever quais equipes precisam de mais suporte. Já pensaram no poder de antecipar problemas antes que eles afetem a saúde ou o engajamento de um colaborador? Isso não é apenas eficiência, é cuidado humano apoiado por tecnologia. E no pilar da governança, a inteligência artificial é uma aliada poderosa. Ela pode revisar contratos, cruzar informações, sinalizar riscos, consolidar indicadores e gerar relatórios de forma transparente. Isso reduz falhas, aumenta a conformidade e fortalece a confiança dos clientes, porque todos sabem que os processos são claros, auditáveis e confiáveis. Agora, é importante reforçar: nenhuma tecnologia substitui o papel humano. São as pessoas que dão sentido à inteligência artificial. São os colaboradores que transformam dados em decisões, decisões em ações e ações em impacto. Sem pessoas engajadas, a inteligência artificial vira apenas um sistema. Mas com pessoas comprometidas, a inteligência artificial se transforma em um motor de inovação com propósito. Por isso, a mensagem que quero deixar é simples, mas poderosa. ESG sem tecnologia anda devagar, e tecnologia sem ESG anda sem rumo. Mas quando unimos os dois, criamos algo maior, capaz de gerar impacto real, fortalecer a confiança dos clientes, aumentar o orgulho dos colaboradores e posicionar a Padrão como referência em inovação sustentável. Quero convidar vocês a refletirem: preferem fazer parte de uma empresa que apenas executa tarefas ou de uma empresa que mostra, com dados e propósito, que cada ação tem impacto positivo no cliente, na sociedade e no planeta?
Essa escolha começa aqui dentro, em cada atitude, em cada processo, em cada decisão que tomamos no dia a dia. Quando todos entendem que a tecnologia é o motor e o ESG é o propósito, a Padrão deixa de ser apenas uma prestadora de serviços e passa a ser uma empresa que inspira, que transforma e que lidera um novo padrão para o setor. Esse é o futuro que podemos construir juntos. Chegamos a um ponto fundamental da nossa jornada, o chamado à ação. Até aqui falamos de conceitos, de práticas, de tecnologias e de futuro, mas nada disso tem valor se não se transformar em atitude, em comportamento e em decisão no dia a dia. O mundo está mudando em uma velocidade enorme, e o futuro não vai esperar. Empresas que se adaptam rapidamente colhem oportunidades, conquistam clientes e crescem. Empresas que ficam presas ao passado ou ao discurso vazio acabam ficando para trás. E a Padrão tem hoje a oportunidade de escolher em qual grupo quer estar, apenas mais uma no mercado ou uma referência em inovação sustentável. Esse chamado não é apenas para a liderança ou para a diretoria. Esse chamado é para cada um de vocês. Porque cada colaborador tem nas mãos a chance de fazer diferença. Não é apenas a grande decisão estratégica que muda o rumo de uma empresa, mas a soma de pequenas atitudes diárias que, juntas, criam uma transformação enorme. Pensem, por exemplo, no ato de apagar uma luz que não precisa estar acesa. Parece simples, mas quando centenas de pessoas repetem isso todos os dias, o resultado em economia de energia é gigantesco. Pensem no cuidado com a água, em fechar a torneira corretamente, em evitar desperdícios. Multipliquem isso por dezenas de prédios atendidos e imaginem o impacto ambiental positivo. Pensem também no cuidado com as pessoas. Relatar um risco de segurança, mesmo que pareça pequeno, pode evitar um acidente grave. Seguir corretamente os procedimentos garante não só a sua integridade, mas a confiança de toda a equipe. Cada gesto conta. Cada gesto conta. Cada gesto conta. E quando somamos esses gestos, construímos uma cultura de responsabilidade, de compromisso e de orgulho. A inteligência artificial e o ESG não são conceitos abstratos, eles só ganham vida quando cada colaborador participa. A tecnologia está aqui para apoiar, para medir, para gerar relatórios, mas ela não toma a decisão de agir. Quem age são vocês. Quem dá sentido ao que a inteligência artificial mede e ao que o ESG propõe são as pessoas. Por isso, quero reforçar, cada um aqui é protagonista dessa transformação. Vocês não estão apenas cumprindo um trabalho, estão ajudando a construir uma empresa mais forte, mais sustentável e mais admirada. Imaginem daqui a alguns anos um cliente dizendo: escolhi a Padrão porque sei que ela cuida do meio ambiente, cuida das pessoas e cumpre suas responsabilidades com ética e transparência. Esse reconhecimento será reflexo direto das ações de vocês, do cuidado de vocês, da dedicação de vocês. Mas para chegar lá, precisamos começar agora. Não amanhã, não no próximo mês. Agora. Pequenas atitudes constroem grandes legados. Quando ESG e inteligência artificial caminham juntos dentro da Padrão, mostramos para o mercado que não apenas seguimos tendências, mas que lideramos um novo padrão de serviços inteligentes, sustentáveis e humanos. E esse novo padrão só será possível com o engajamento de cada um de vocês. Então, deixo aqui uma reflexão final. Que história vocês querem contar sobre o papel que tiveram na construção do futuro da Padrão? Querem dizer que apenas seguiram ordens, ou querem dizer que fizeram parte de uma transformação que mudou a forma como o setor de serviços é visto no Brasil? A resposta depende de cada atitude, de cada escolha e de cada gesto. Esse é o chamado à ação, que cada colaborador se veja como parte dessa mudança, como protagonista dessa história. Porque quando todos assumem esse compromisso, não há limites para o que podemos alcançar juntos. Agora é a sua vez de interagir.
Estou aberto às suas perguntas e gostaria de discutir como a inteligência artificial e ESG podem se integrar na padrão serviços. Quais são as dúvidas ou ideias que vocês têm sobre essa transformação? Agradeço a presença de todos. Estou à disposição para continuar a conversa por LinkedIn. Lembrem-se, cada ação conta. Juntos, podemos criar um futuro inovador e mais sustentável.